Como ganhar dinheiro na bolsa com as 25 regras do Peter Lynch, parte 2. Não esquece que a primeira parte já saiu e está lá no canal. Se você não assistiu ainda, volta lá, assiste e depois volta para esse vídeo, tá bom? Vamos para mais 8 regras de ouro do Peter Lynch. Regra número 8. Se você não conseguir encontrar nenhuma empresa que considere atraente, coloque seu dinheiro no banco até descobrir uma. Bem, nessa regra fica evidente que mais importante do que ganhar dinheiro é não perder dinheiro. E aqui ele quer mitigar o risco de você comprar uma ação por comprar, só para não deixar o dinheiro parado. Então, se você está na dúvida entre um sim, essa resposta com certeza é um não. Na dúvida, não compre nada. E a parte que ele fala de deixar o dinheiro no banco, porque lá nos Estados Unidos o conhecimento em mercado financeiro é muito mais disseminado, digamos assim. Então lá você pode deixar tanto no banco quanto na corretora que o dinheiro vai render muito bem. Aqui no Brasil há controvérsias. O ideal é que você deixe numa corretora porque possui mais produtos que podem fazer o teu dinheiro render melhor, digamos assim, né? CDB de liquidez diária com garantia pelo FGC. E a Selic aqui no Brasil faz diferença, né? A taxa de juros nos Estados Unidos é bem baixa se a gente comparar com o Brasil. Aqui no Brasil a taxa de juros é aproximadamente 13,75% ao ano. Lá nos Estados Unidos a taxa está aproximadamente 5% ao ano. Então aqui no Brasil faz uma diferença assim, quase o dobro de juros se você aplicar aqui. Então escolha bem onde você está aplicando, porque alguns bancos aqui no Brasil pagam muito menos do que os juros devidos. Em vez de ele pagar 100% da taxa de juros, paga 50% do CDI, 70% do CDI. A própria poupança rende bem menos do que 100% do CDI. Então, priorize uma corretora aqui no Brasil. Regra número 9. Nunca invista em uma empresa sem entender suas finanças. As maiores perdas em ações vêm de empresas com balanços ruins. Sempre examine o balanço para ver se uma empresa está solvente antes de colocar seu dinheiro nela. Essa regra é mais complexa e vai te exigir um pouco mais de conhecimento em finanças de empresas, né? Basicamente contabilidade. Mas eu vou te mostrar aqui uma maneira de ir aprofundando seu conhecimento aos poucos. Como tudo na vida, você não vai ler um livro e amanhã você vai aprender a ler balanço de empresa. Não é assim que funciona, infelizmente. Por isso é importante começar pequeno no mercado de ações e ir aumentando o seu tamanho no mercado, assim como for aumentando a sua experiência e o seu conhecimento. Então, o que eu vou mostrar agora é apenas uma forma de você ir aprendendo devagar e na prática. Bem, esse site é o Fundamentos. É um site totalmente gratuito que aparentemente não tem nenhum tipo de vínculo com alguma corretora ou com um banco. E é um site que eu uso há quase 10 anos. É um site muito bacana. O idealizador desse site, fez um serviço para todo mundo que quer investir na bolsa. Bem, e aqui, cara, ele é muito simples. Ele mostra alguns múltiplos de balanço financeiro das empresas listadas na bolsa. E é muito fácil. Você basta vir aqui nessa caixinha aqui em cima e digitar o ticker da opção que você quer pesquisar. Eu vou pesquisar uma ação que eu falo pouco aqui, que é a Prio 3. Mas aqui a gente tem Prio 3 e ele passa aqui todos os detalhes da empresa, como a empresa do setor de petróleo e gás, o subsetor dela é de exploração, refino e distribuição, quanto está a cotação dela hoje, data da última cotação, valor de mercado da companhia, valor da firma, número de ações que ela negocia, que ela possui, último balanço processado, a data. E aqui tem alguns indicadores, mas qual é o grande upgrade aqui, cara? Você tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo que você consegue olhar o que significa cada múltiplo. Então, PL, preço da ação dividido pelo lucro por ação. O PL é o número de anos que se levaria para reaver o capital aplicado na compra de uma ação através do recebimento do lucro gerado pela empresa. Nessa interrogação, você consegue ter uma leve ideia de como esse indicador é usado. E são muitos indicadores. Então, nesse início, pode parecer tudo muito complicado. Mas eu vou fazer um vídeo aprofundando mais sobre quais indicadores financeiros são importantes na hora de analisar uma empresa. Aqui embaixo de indicadores, a gente tem balanço patrimonial e aqui a gente consegue ver os ativos da empresa, qual é a dívida bruta dela, qual a dívida líquida da empresa e nos últimos 12 meses quais foram as receitas líquidas da empresa, o lucro líquido. Se tem lucro líquido, muitas vezes a empresa não tem lucro líquido, ela tem prejuízo, esse valor aqui pode aparecer negativo. Então aqui você consegue entender se a empresa está gerando lucro, quanto ela cresceu, quanto que ela pagou de lucros, quanto que ela pagou de ROI. O que é o ROI, né? Retorno sobre patrimônio líquido. Então o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido da empresa. E aqui você consegue ter uma ideia de como essa empresa funciona, se ela é uma boa empresa, se os números estão bons, justamente comparando com outras empresas do mesmo setor. A gente vai olhar aqui, vou puxar os dados de Petrobras, por exemplo, tá? São empresas do mesmo setor, mas com tamanhos diferentes. A Petrobras é muito maior que a PetroRio. Mas a gente pode ter uma ideia de como está o lucro líquido de cada empresa, qual vale mais a pena investir. Aparentemente, sabemos que pelo indicador de preço-lucro, quanto mais barato é o preço-lucro de uma empresa, o PL de uma empresa, mais atrativo estaria para comprar. Porém,
Tem um grande fator que diferencia a comparação de PL da Prio para a Petrobras, que a Petrobras é uma empresa que tem como sócio o governo brasileiro, ou seja, a política brasileira. E muitos investidores não querem ficar reféns de uma empresa que a qualquer momento pode tomar uma decisão que não favoreça os investidores e sim favoreça alguma política externa do governo. Já a Prio não tem esse problema, ela é uma empresa totalmente privada e ela está sempre mirando lucro, né? Então o preço-lucro comparado para essas duas empresas não faz muito sentido comparar, por mais que as duas sejam de petróleo e gás. Então muito cuidado quando for comparar uma empresa no fundamentos, mas já aos pouquinhos você consegue ir sozinho, praticando, acompanhando, olhando quanto está a empresa hoje, quando ela soltar o balanço, acompanhar o call da companhia, que ali geralmente eles falam qual a expectativa da companhia para os próximos meses, o que eles esperam do cenário macroeconômico e assim por diante. Então essa regra eu coloco ela como a mais importante de todas, porque se você não entende o que é o indicador financeiro de uma companhia, como saber se essa companhia está indo bem ou está indo mal, dificilmente você vai conseguir fazer uma escolha de comprar ou vender uma ação por si mesmo. Você só vai conseguir pegando a opinião de outras pessoas que analisaram essas empresas. Regra número 10. Evite ações quentes em indústrias quentes. Empresas boas em setores frios e não produtivos são grandes vencedoras consistentes. Um exemplo claro aqui no Brasil foi o boom que o mercado de varejo deu recentemente, nos últimos 2 anos, com todas as empresas do setor seguindo o exemplo da Magazine Luiza, que foi uma empresa que investiu, antes de todas, em tecnologia, em logística. A Magazine Luiza, por exemplo, chegava a entregar no mesmo dia uma compra que você fez na internet. Ela foi a primeira a fazer isso aqui no Brasil. E isso fez com que outros competidores, como Via Varejo, Americanas, começassem a investir mais em tecnologia e logística para poder acompanhar a Magazine Luiza nesse mercado. E claro, o sucesso da Magazine Luiza na bolsa também foi muito evidente. Ela subiu mais de 300, 500%. Foi um número absurdo. E nos últimos 2 anos ela também subiu mais ainda, chegando a bater R$26. Porém, em meados de 2021 para 2022, 2 das maiores empresas do mundo de varejo e comércio eletrônico anunciaram que iam investir um valor estratosférico aqui no Brasil. Uma delas é o Mercado Livre, ela anunciou que ia investir 17 bilhões no mercado de varejo brasileiro. E a outra é a Amazon, a gigante de varejo mundial norte-americana, que dominou o mercado lá fora e também está chegando no Brasil. Isso fez com que o nosso varejo interno ruísse e saísse de um setor extremamente quente para um setor extremamente frio. E claro, o anúncio desse investimento fez com que as empresas de varejo nacionais, como Magazine Luiza, Americanas, Via Varejo e outras do setor, caíssem mais de 80% da máxima anterior. Então, muito cuidado com ações quentes e indústrias quentes. O que ele quer dizer com isso é aquela ação no momento, aquele setor que todas as empresas sobem naquele momento, porque isso pode ser apenas uma subida momentânea. Eu vou dar um exemplo aqui de 3 empresas frias em setores frios. São empresas que existem há muito tempo, em setores que já existem também há muito tempo. Algumas delas: PetroRio, setor de petróleo; Vale do Rio Doce, setor de mineração; e Vivint, Telefônica, a empresa que trabalha com telefonia há mais de 2 décadas e é mais uma empresa fria de um setor frio, em teoria. Regra número 11. No caso das pequenas empresas, é melhor esperar até que elas tenham lucro antes de investir. O que ele quer dizer com isso, né? Hoje em dia existem muitas empresas que nascem sem necessariamente começarem a gerar lucro no seu negócio. Eu vou dar o exemplo de algumas que são muito grandes e que começaram sem dar lucro e até os dias de hoje elas ainda não entregam lucro líquido para o investidor. Ela basicamente cresce por injeção de capital. Algumas delas você deve conhecer: Uber e WeWork. E o legal dessas duas é que as duas possuem documentário, tá na Apple TV, se eu não me engano, e você pode assistir, os dois são muito legais. O grande ponto é que essas empresas fogem do padrão comum de como as empresas eram criadas antigamente, né? Você abre uma empresa, resolve uma dor, vende um produto ou serviço, lucra com esse produto ou serviço e no final você reinveste esse valor do teu lucro na companhia e assim você vai crescendo. Essas empresas, elas não obtêm um lucro de cara. Elas investem com capital de investidores que são chamados Venture Capital, né? São os investidores de risco que tomam um risco por essa empresa, acreditando que esse negócio no futuro vai valer muito dinheiro. E algumas das moedas que são trocadas, né, pelo lucro nesses negócios são engajamento, aumento da base de usuários. E alguns exemplos no nosso mercado é o próprio WhatsApp. O WhatsApp, antes de ser vendido para o grupo Meta, do Facebook, ele não gerava lucro, mas ele foi vendido por um valor astronômico. Então quem investiu nessa empresa provavelmente ganhou muito dinheiro. O grande ponto é que quando o WhatsApp foi vendido, ele já era uma grande empresa, ele não era mais uma empresa pequena. Então aqui ele relata para você não comprar empresas pequenas que ainda não geram lucro. E o grande ponto é, você pode pensar, se eu comprar antes, a chance de eu ganhar muito dinheiro é muito grande. Mas ele prefere que você só compre quando a empresa comece a dar lucro,
Isso dá uma margem de segurança que a empresa validou o negócio dela. E é melhor você comprar ela um pouco mais cara do que você comprar antes de todo mundo e correr o risco de perder muito dinheiro. Regra número 12. Se você está pensando em investir em um setor conturbado, compre empresas com poder de permanência. Além disso, espere que a indústria dê sinais de recuperação. Chicotes para vendedores de charrete e válvulas de rádio eram indústrias problemáticas que nunca mais ressuscitaram. Um case muito legal que se encaixa nessa regra do Peter Lynch é a Cielo. O case de Cielo no Brasil é bem interessante. Na época que a empresa entrou na bolsa, existia um oligopólio, apenas as empresas de banco poderiam ter máquina de cartão de crédito. A gente tinha a Cielo, que é a do Banco do Brasil e do Bradesco, a gente tinha a maquininha do Itaú, a maquininha do Santander. E as margens de lucros eram muito altas. O oligopólio, para quem não sabe, é um mercado que é dominado por alguns players só. Monopólio, um player só domina aquele mercado, então ele cobra o que ele quiser, e o oligopólio são alguns players. E em meados de 2016 para 2018, esse mercado foi aberto, fazendo com que outras empresas pudessem ofertar uma maquininha de cartão de crédito e oferecer crédito para lojas, para comerciantes, enfim, fazer antecipações recebíveis e assim oferecendo serviços que a Cielo também ofertava. E um fato curioso em Cielo é que ela caiu aproximadamente 86% nas cotações, na bolsa, né? Porém, a receita de vendas e o lucro da empresa não caiu 86%, ela não perdeu 86% do mercado que ela detinha. Ela continua sendo a grande player desse mercado, tem uma taxa de lucro absurda, porém as pessoas não querem comprar, pensando que ela pode ser a próxima empresa que fabrica válvulas de rádio, por exemplo, né? Que daqui a 5, 10 anos o negócio dela pode ruir ou desaparecer do mercado. E algumas provas disso são que hoje existe o Pix, que facilitou a vida da maioria dos brasileiros e é mais um concorrente da Cielo e de outras empresas de máquina de cartão de crédito. Então, por mais que essa empresa pareça atrativa, espere uma recuperação do setor e tome cuidado para saber se o negócio é perene realmente para você voltar a comprar essa ação ou não. Regra número 13. Se você investir $1.000 em uma ação, tudo que pode perder são $1.000, mas poderá ganhar 10 mil ou mesmo 50 mil dólares com o passar do tempo, se for paciente. A pessoa comum pode se concentrar em algumas boas empresas, enquanto o gestor de fundos é forçado a diversificar. Ao possuir muitas ações, você perde a vantagem de concentração. Basta um punhado de grandes vencedores para valer a pena uma vida inteira de investimentos. Bem, essa regra fica muito evidente se a gente olhar o gráfico de algumas boas empresas que cresceram muito com o passar do tempo. Eu já falei aqui no vídeo anterior sobre o Unipar Carbocloro, que cresceu muito, e eu vou mostrar para vocês o gráfico de PetroRio. Quem comprou PetroRio a 2018 a aproximadamente R$ 1,07, poderia vender ela agora nesse momento por R$ 32. Ou seja, a empresa multiplicou o capital 32 vezes. Isso mesmo, quem colocou $1.000 poderia resgatar $32 mil. Ou quem botou $100 mil poderia resgatar $3.200.000. Então, algumas boas empresas podem resultar em um resultado de uma vida inteira de multiplicação de capital. Então, não caia na tentação de diversificar muito. Concentrar em boas e grandes empresas é muito bom. E até um exemplo que o Warren Buffett fala, ele fala que a diversificação é a proteção dos ignorantes. E não está errado, né? Regra número 14. Em cada setor e em cada região do país, o observador amador pode encontrar empresas de grande crescimento muito antes que os grandes profissionais a descubram. Bem, nessa eu tenho um exemplo muito icônico que aconteceu comigo, que tinha uma empresa que eu passava todo dia de ônibus em frente quando estava indo para a corretora, na época eu morava com meus pais, e essa empresa se chamava Mills 3. Não sei se alguém já conheceu, já ouviu falar, até hoje ela não é uma empresa muito grande na bolsa, mas ela já ganhou uma certa relevância. Essa é uma empresa que aluga andames e materiais para construção, não só materiais, como maquinários de grande porte, tipo escavadeira, andame, aqueles andames de prédio, ela aluga, e ela tem um galpão enorme perto de onde eu morava, e eu conheci muita gente que trabalhou nessa empresa no decorrer da minha vida, e todo mundo sempre falou muito bem da empresa, assim, sem eu ficar perguntando, né? Até porque naquela época eu não tinha esse olhar de investidor, eu era só um curioso do mercado financeiro, trabalhava, via as cotações. E o fato é que pouco mais de 4 anos depois, em 2018, a empresa deu um boom e parece que os grandes investidores começaram a ver valor nessa empresa. Quando eu já sabia disso, há mais ou menos 4 anos atrás, que a empresa era boa, que pagava bem, tratava bem os funcionários. Claro que isso não era tudo que eu deveria saber para decidir investir na empresa ou não, mas era um bom indicador de que a empresa se preocupava com o maior ativo dela, que são os colaboradores. E em 2018, a empresa saiu de R$3 para aproximadamente R$10 em pouco menos de um ano. A empresa deu esse boom. Então, de fato, você consegue, às vezes, ter mais informações por uma empresa que está próxima, por alguém que trabalha, do que os grandes investidores que estão ali lendo o relatório e tentando descobrir como aquela empresa trabalha, se o negócio é muito bom e qual a perspectiva do negócio, quem é o CEO, quem é o cara que manda. Então, por vezes, a gente tem essa oportunidade. É claro que lá fora esse mercado é mais desenvolvido, né? Aqui no Brasil a gente tem pouco mais de 500 empresas na bolsa, lá fora são mais de 5 mil. Então talvez esse exemplo aqui para o Brasil não seja tão relevante, mas é um exemplo que dá também para seguir. 15ª e última regra do vídeo de hoje.
As quedas do mercado acionário são tão rotineiras quanto as nevascas de janeiro no Colorado. Se você estiver preparado, isso não vai machucá-lo. Uma queda é uma grande oportunidade de pegar as pechinchas deixadas para trás pelos investidores que fogem da tempestade em pânico. Bem, quem aqui nunca pegou a nevasca no Colorado, né? Pô, claro que não, mas aqui no Brasil é como se fosse as chuvas de março, né? Que todo mês de março aqui no Brasil geralmente fica preocupado com as chuvas, ou quem mora em área de risco, etc. E ele faz essa analogia. Mas, em suma, o que ele quer dizer nessa regra é para o investidor amador não se deixar contaminar por um pessimismo exagerado do mercado naquele momento, que sempre que uma ação cair, tenha certeza que o sentimento no mercado naquele momento vai ser de pessimismo. Porém, o cara que consegue não se deixar contaminar por esse sentimento, consegue pensar de forma racional e ver se é uma boa oportunidade de compra naquele momento ou não. Ou seja, usar esse momento ruim a seu favor para comprar boas empresas a preços melhores ainda. Bem, esse foi o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos sobre as 25 regras de ouro do Peter Lynch. Se você está gostando, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Até porque o YouTube vai entender pelo algoritmo lá que eles usam que você está gostando do conteúdo e ele vai começar a te mostrar mais conteúdos bons como esse. Valeu?